Um erro absurdo, uma coisa que realmente não dá para entender. Sinceramente. Se fosse o Flamengo, minha gente, era caso de intervenção federal nesse momento. Confirma o gol. Toma duras do jogador do Palmeiras, porque os caras xingam ele. Fala, aí ele, opa, peraí, deixa eu ver o VAR. Onde isso? O VAR ficou 5 minutos olhando, caçando uma porcaria de uma... Manos, e o negócio explodiu a polêmica depois desse Palmeiras e Chapecoense. A mídia tá dividida, tem jornalistas chamando a arbitragem de desastre, tem outros falando até em roubo, tem torcedor do Flamengo pistola da vida, inclusive parte da mídia. Teve gol anulado, pênalti perdido e muita revolta após o apito final. O gol anulado da Chapecoense, um gol que não dá para entender o porquê da anulação, não dá para entender o porquê daquela polêmica toda entre VAR e árbitro de campo, por que voltou para revisar, nem a central do apito que restou dela achou o gol irregular. Depois marcou um pênalti, aí a Chapecoense perde o pênalti, enfim. O gol foi legal, o que justifica a anulação daquele gol? Não dá para entender, realmente não dá para entender. E esse assunto não pode ser tratado como uma questão menor, porque existem erros e erros. Alguns erros de arbitragem são minimamente toleráveis, outros são discutíveis, mas existem erros que evidenciam, sei lá, uma falta de qualificação dos árbitros, por não entender o que é uma disputa de bola, não entender o que é um jogo de futebol, porque não compreender o próprio trabalho, né? O resultado é que quando tudo passar, a Copa do Mundo e tudo mais, será que as pessoas vão se lembrar que esse jogo teve um erro grave da arbitragem que custou a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento? Tá na lanterna, tem muito campeonato. Ela ainda rema para tentar escapar da volta à segunda divisão. E também interfere, claro, na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Um erro absurdo, uma coisa que realmente não dá para entender. Sinceramente. Que coisa tem que ser punido patética e constrangedora. Foi foda. Não dá pra levar a sério a arbitragem do futebol brasileiro. Olha o gol que anularam da Chapecoense contra o Palmeiras. O jogador da Chapecoense não empurra, ele só evita o contato do jogador do Palmeiras que tá correndo pra trás. Tá fora do lance, não tá no lance que originou o gol da Chapecoense. E você percebe, olha bem a imagem, foi nada, que mano. Nem os jogadores do Palmeiras reclamam na hora. Nem os jogadores do Palmeiras acharam falta. Cara, é constrangedor a que ponto chegou a arbitragem no futebol brasileiro. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui. A CBF investiu na profissionalização dos árbitros. Árbitros profissionais não fazem mais nada. Só essa vergonha de trabalho na arbitragem. Então não tem mais desculpinha. E outra coisa. É jogo de briga por liderança. É jogo importante. Aí que tá o problema. Quero ver o que vai ser dito pela comissão de arbitragem da CBF com esse escândalo aqui. O Palmeiras fez um jogo regular. O Palmeiras não fez um jogo como se esperava do Palmeiras. Foi um jogo regular. Ganhou a partida por 1-0 com um monte de problema na arbitragem. Eu acho que a arbitragem teve influência direta na partida de hoje, no resultado da partida de hoje. Eu não vou, assim, a gente fala sempre, mas o árbitro, não sei o quê, o árbitro, ele pode, ele tem muitos, hoje o árbitro tem muitos recursos para não errar. O senhor filho já fez prova com consulta? É o que o árbitro de futebol faz todo dia, e ele erra com consulta. O gol da Chape não era para anulação, não foi nada. O Murilo caiu igual um saco de batata na área. Caiu igual uma Maria Mole na área. Zagueiro fraco, não foi nada. E da mesma forma que depois, o tal do Kelvin, essa coisa que serve, pra que serve isso aqui? Pra que serve Kelvin? Dá um bico na perna do cara e pênalti pra Chape. É que esse Bolasse pipocou e deu uma cacetada no travessão. Ou seja, uma arbitragem confusa, uma arbitragem que teve lá seus critérios bem duvidosos, mas que depois, no final das contas, tem que agradecer o Palmeiras ao Paulinho. O Paulinho, com um toque na bola, salvou o Palmeiras de uma cagada dentro de casa contra a Chapecoense. O Paulinho salvou um festival de bagres em campo numa derrota. Se o Palmeiras ganhar o Brasileiro de novo, bota na conta do Paulinho. E vai botar por causa desse jogo também.
Porque esses caras aqui, ó, que tinham que ter o mínimo de decência, pra entrar num jogo como esse, diante da Chapecoense, jogar um pouquinho de futebol, esses caras entraram e quase colocaram tudo a perder. Graças a Deus que tem o Paulinho pra salvar. Graças a Deus que tem o Paulinho pra salvar. E hoje, inclusive, até a arbitragem. Porque, repito, o gol da Chapecoense foi legal, da mesma forma, tá? Aliás, a arbitragem do tal do Felipe Fagundes foi uma coisa tenebrosa. Que juiz cretinamente ruim. Eu nunca vi um juiz tão ruim como esse cidadão. Chapecoense consegue empatar o jogo no último minuto. O VAR ficou 5 minutos olhando, caçando uma porcaria de uma... O cara ficou... Deixa eu explicar. Chapecoense fez o gol e empatou o jogo. 1-1, tá aqui o resultado. Aí o que aconteceu? O juiz validou o gol, deu o gol. Aí o VAR chamou. Dá pra botar uma falta, hein? Dá pra aplicar uma falta. Se olhar bem, né? Se a gente se esforçar, a gente consegue. Se a gente se esforçar, a gente consegue ajudar o Palmeiras. Eu fico assustado com a cara de pau das pessoas. Se fosse o Flamengo, também minha tá falando gente, muito, era caso de intervenção federal nesse momento para boa parte da sociedade brasileira. O que iam estar falando? Varmen, o time mais ajudado da história do futebol brasileiro. O Abel só estaria louco ganha agora, né? quando é roubado. É o que a gente ouve todo dia por aí, né? E aí, quando acontece algo que prejudica o Flamengo, ninguém... Eu, pelo menos, não estou ouvindo. Não, estão falando sim, estão falando. Todos os jogos que ele tem, sempre tem alguma coisa. Tem um desses. Vai ter sempre confusão, quer sempre aparecer. Felipe, é só ver o que aconteceu aí. Confirma o gol. Toma dura do jogador do Palmeiras, os caras xingam ele. Fala, aí, opa, peraí, deixa eu ver o VAR. Onde Foi no isso? grito, né? Foi no grito. É a nova regra? Pra ser profissional tem que ser dessa forma? Aí ele anula o gol porque ele viu o empurrão. Eu acho que tem uma mão ali por trás, mas realmente, não sei. Eu fiquei na dúvida. Eu não sabia se ele ia dar ou se ele não ia dar. Eu acho que ele acabou dando pela pressão, tá? Eu acho que foi a pressão que o Palmeiras fez. Ele já tinha expulsado o Alan. É um lance que aí, pra mim, ele poderia dar como não dá. Mas como ele foi chamado pro VAR e ele já tinha expulsado um do Palmeiras, ele pipocou. Ele pipocou de novo. O seu Felipe Fernandes Lima, ele pipocou. Aí ele voltou atrás contra a decisão do VAR. O VAR tinha dado o gol. O pessoal lá em cima que fica tinha confirmado o gol. Ele tinha confirmado o gol, aí ele vai ver a imagem e acaba anulando. Tem uma mão nas costas do Murilo mesmo. O líder do campeonato, 41 pontos. Pegou a lanterna que só tem 9. Era pra meter 4-0. Aí você pensa assim, né? Bom, vai jogar contra a Chapecoense, só tem uma vitória, não ganhou de ninguém, do Santos. Sabe quando a Chapecoense ganhou um jogo? Primeira rodada do Brasileiro, lá do Santos, lá na primeira rodada. Tá doido. Mais tempo, só ganhou uma. É um gol assim que não é pra ser anulado, na minha opinião, pela maneira como foi. E aí depois ele marca um pênalti, que é legítimo, que é na linha. Ou seja, o cara é tão azarado que ainda poderia dar essa margem. É na linha o pênalti que acontece pra Chapecoense e ele marca o pênalti pra Chape. E a Chape desperdiça. E a comemoração de título foi mais um jogo de título do Palmeiras. É aquele jogo do título. É aquele jogo, não é do título, mas é um jogo de campeão. Mano, é um jogo do time que, cara, porque aí eles superam ainda, né? Arbitragem confusa, supera pênalti contra, supera também, expulsão no primeiro tempo. Cara, supera tudo e no final ganharam o jogo. O Palmeiras ganhou o jogo. E com isso, mantém 7 pontos de distância para o segundo colocado. Que loucura, senhoras e senhores. Então, a tabela do campeonato está dessa maneira. Esse primeiro turno encerra desta forma. Agora eu quero saber a sua opinião, porque uma coisa é certa. Esse jogo vai continuar sendo discutido durante dias. E até tem gente falando que o Palmeiras foi prejudicado em alguns momentos.
Mas a grande maioria tá dizendo que a Chapecoense foi a grande vítima da arbitragem. Mas na verdade é que mais uma vez a arbitragem virou polêmica e acabou decidindo um jogo. E quando o juiz aparece mais do que os jogadores é porque alguma coisa tá errada. O Palmeiras vai pra pausa da Copa ainda líder. E isso obviamente aumenta a pressão nos adversários, principalmente no Flamengo. Se o Palmeiras continuar esses pontos, mesmo com polêmicas de arbitragem, vai ficar muito difícil alcançar eles na liderança. Enquanto isso, o Flamengo continua lutando para tentar diminuir a diferença na tabela. Daqui para frente, cada rodada vai ter cara de decisão. E qualquer tropeço, seja do Flamengo ou Palmeiras, pode mudar completamente o ânimo para a sequência do segundo turno. E tem outro detalhe, o Paulinho voltou a decidir. Muita gente estava contestando a contratação do Palmeiras, que parece que agora está dando frutos. E isso pode mudar completamente o cenário do Palmeiras no segundo turno do campeonato. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí no campo de comentários o que você achou de mais esse escândalo da arbitragem brasileira. O Palmeiras foi realmente beneficiado ou a mídia está exagerando? Se assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho e ative o sininho porque a qualquer momento pode vir mais um vídeo novo com mais polêmicas aí do futebol brasileiro.